Você que está com a sua Bíblia aí, abra em Lucas capítulo 8, versículo 42 ao 48. Enquanto os meninos vão subindo. Lucas capítulo 8, versículo 42 ao 48. Vamos introduzir essa mensagem com essa passagem. O pastor Odeir falou um pouco sobre isso semana passada. A Bíblia diz assim: enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que te rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo que havia tocado nele e como imediatamente havia sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, ó Deus, por esse dia, por essa noite tão preciosa. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus amado, lendo as Escrituras Sagradas, esses textos tão preciosos, essas passagens, ó Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai. Que esta palavra nessa noite, mais uma vez, seja uma poderosa semente do Senhor em cada coração, ó Deus amado, e que traga mesmo, Pai querido, frutos, ó Pai, e frutos que permaneçam para toda a vida e para a vida eterna, meu Pai. Nós oramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, fica à vontade. Quero falar um pouco nessa noite sobre empatia e aproveitando o gancho desse mês, né? É o Setembro Amarelo, alguns vão dizer aí o mês da esperança, e é o mês que trata da consciência sobre suicídios, né? Um trabalho para que possa mesmo minimizar tão grande número de suicídios que acontece no Brasil e no mundo. As pessoas desesperançadas, pessoas sem esperança, pessoas por inúmeros motivos vivem dias difíceis em suas vidas, muitas vezes discriminadas, muitas vezes são julgadas, e nós sabemos que até mesmo nós como igreja, muitas vezes, nós por não entendermos muitas coisas, muitas vezes, né, tentarmos colocar tudo em um mesmo bojo, em um mesmo patamar, nós muitas vezes acabamos discriminando aqueles que estão precisando do nosso amor, da nossa ajuda, da nossa compreensão, e nós muitas vezes não entendemos isso. Então, diante disso, eu queria começar com esse texto. O pastor Odeir trabalhou um pouco sobre ele na semana passada e foi muito interessante. Ele trabalhou aí dizendo que essa mulher era uma judia tinha um fluxo de sangue. Quer dizer, ela era impura diante ali da comunidade judaica. Era uma mulher que não podia estar em convívio social. É uma mulher que tudo que tocasse era impuro. E o pastor daí falou muito interessante. Ele disse que ela não podia fazer um almoço, um jantar, uma comida para o seu marido, para os seus filhos, que aquilo se tornava impuro. O simples fato de varrer uma casa já tornava aquele ambiente impuro. Então era uma mulher mesmo que durante 12 anos sofreu profundamente, né, por essa discriminação ali, mas também pela sua doença, e ela tentou de todas as formas. A Bíblia diz que ela buscou ajuda em médicos, gastou tudo que tinha, tudo que podia, e os médicos não resolveram. Nós sabemos que a medicina naquela época ainda é muito atrasada. Alguns dizem que o fato da medicina naquela época ser tão atrasada, ela é muito doloroso. Provavelmente cada procedimento que ela fez era constrangedor, muito doloroso e nenhum resultado. Mas ela fica sabendo, de uma forma, a fama de Jesus já corria, e naquele dia Jesus passava por ali,
e Jesus estava indo para a casa de Jairo. A sua filha estava prestes a morrer, como nós sabemos que morreu, e Jesus a ressuscitou. Então Jesus caminhava, uma grande multidão ia com ele, muitos curiosos, muita gente queria ver Jesus, mas essa mulher não queria só ver Jesus, queria um milagre da parte de Jesus. E a Bíblia diz que ela vai atrás dessa multidão, entra no meio da multidão, sem poder estar ali, né? Uma mulher tocar em um homem, ainda mais uma mulher que ali com fluxo de sangue, diante da cultura deles ali, impura, ela não podia nem sequer aproximar. Ela se atreve a tocar no mestre, e a Bíblia diz que ele passa, ela toca na orla, na borda ali da sua capa, e ela é curada. Instantaneamente ela é curada. Você que está sentado, eu sei que você está em paz, mas eu queria te dizer que isso que nós vamos tratar hoje é algo que precisa de mexer um pouco conosco, né? Quantas pessoas sofrem e são discriminadas? Quantas pessoas estão precisando, estão buscando socorro, pedindo socorro? E nós muitas vezes, por não entendermos ainda, por não percebermos, por não termos discernimento, muitas vezes não vamos, né, ao encontro dessas pessoas. Sei que esse Jesus que passou naquele dia se faz presente aqui nessa noite, amém? Esse Jesus, aquele que estava passando naquele dia, o qual ela tocou e que foi curado instantaneamente, é o mesmo Jesus que se faz presente no nosso meio. Ele diz que onde 2 ou mais se reúnem em nome dele, ali ele estará no meio deles. Então ele está aqui no nosso meio. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero te dizer que ele sabe. Ele sabe em detalhe, ele te conhece. O pastor Dei falou semana passada e foi extraordinário. Ele diz que Deus olha para a multidão, mas ele vê pessoas, ele vê nomes, ele vê cada um. Sabe por quê? Porque foi ele que nos planejou, ele que nos projetou, ele que nos viu ainda figura informe sendo formado, ele que planejou todos os nossos dias, ele que conhece os nossos erros, sabe as coisas que já fizemos de errado, conhece todos os pecados que já cometemos, e não veio nos julgar, mas veio nos salvar. Ele não veio para ter preconceito. Não sei o que você já fez, o que você tem passado, mas não há nenhum preconceito em Jesus. Jesus veio, né, ele não faz acepção de pessoas, ele veio para todos nós, ele veio para nos salvar e para nos curar. E essa moça toca nele, e a Bíblia diz que Jesus para e pergunta: quem tocou em mim? E o pessoal vai falar: mas como assim? Um povão desse, esbarrando no Senhor, né? E Pedro toma a palavra, e o próprio Pedro: mestre, é a multidão que te rodeia e te aperta. Está todo mundo esbarrando no Senhor. Mas aquela mulher tocou em Jesus de uma forma diferente, querido. Como é que você acessa Jesus? Ela acessou Jesus de uma forma diferente. Ela toca em Jesus. E Jesus vai perguntar quem, e Jesus insiste, e ela agora, trêmula, a Bíblia diz, com medo. Tudo que ela queria ser curada e ir embora para casa quietinha, sim ou não? Ir para o seu cantinho, ficar em paz, curada. Ninguém precisava de saber. Mas coube a Jesus querer conhecer essa mulher. Jesus não quer só curar, Jesus quer nos conhecer. Ele não quer só te sarar, Ele quer te conhecer. E a Bíblia diz que Jesus volta, vira-se ali, provavelmente, ela se ajoelha diante dele e conta tudo. Abre o coração para Jesus. Sabemos que ele já sabia. E eu fico pensando Jesus como um grande psicólogo que era, um mestre, um Deus. Jesus, eu acho que não falou para ela de cima para baixo. Eu tenho muito no meu coração que Jesus abaixa e fala olhando nos olhos dela assim, ela bem baixinha assim, ajoelhada ali diante dele. Jesus deve ter baixado, eu imagino, isso é coisa da minha cabeça, mas eu imagino Jesus com esse amor extraordinário, a expressão exata do amor de Deus. Jesus deve ter abaixado, olhado bem no olho dela e vai dizer assim: filha, a sua fé salvou você. Aquela moça discriminada há mais de uma década, abatida, triste, fraca, provavelmente muito debilitada. Chega aquele homem ali, o mestre, aquele que a curou, e chama ela de filha, a sua fé salvou você. Jesus queria que ela soubesse o quanto ele a amava
e o quanto ele a tinha como uma filha querida. E diz assim para ela: vá em paz. Eu fico pensando, hoje nós sabemos que a medicina hoje está muito mais avançada do que nesse tempo, do que nessa época. Hoje nós sabemos que o maior índice de suicídio no mundo, e as estatísticas demonstram que é através da depressão, também mostra que é através da dependência química, o uso de drogas, vem em segundo ou terceiro lugar, não sei. É muito próximo esses números. E a depressão nós sabemos que pode vir de várias maneiras. Abusos. Depressão porque foram maltratadas pelos pais, ou por alguém da família. Ou deprimidos porque realmente cometeram coisas terríveis. Deprimidos talvez por questões físicas mesmo, biológicas. Hoje nós sabemos que tem várias frentes, a medicina hoje deixa muito claro para nós que pode vir de muitas fontes a depressão. Mas eu quero te dizer que, independente de como a pessoa se encontra, a Bíblia diz que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer que você está no lugar certo. Se algum dia passou pela sua cabeça tirar a sua vida, hoje você veio no lugar certo. Aqui tem o médico dos médicos, aquele que pode curar a sua vida, aquele que pode restaurar a sua vida. Se é algum problema do passado, algo que você fez de terrível, quero te dizer que hoje você pode sair daqui perdoado, curado da sua alma. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa, nossos pecados são lançados no mar do esquecimento e nos dá uma nova vida. E você pode experimentar de uma nova vida em Cristo. Ou se for questões biológicas, não sei. Qualquer coisa que talvez você possa estar passando nesse sentido, eu quero te dizer que você veio no lugar certo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse para essa mulher assim: a sua fé te salvou. A sua fé. A fé que se tocasse em Jesus ela podia ser curada. Eu sei que você tem fé. Você tem fé para entender, para crer que Jesus pode te curar, ou que Jesus pode curar uma pessoa que você conhece. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Daí é você que talvez é quem vai pregar a palavra de Deus para essa pessoa. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então essa mulher, quando foi até Jesus, essa mulher tinha a certeza que se tocasse em Jesus, ela podia ser curada. Ainda não tinha acontecido, mas no coração dela isso já estava decidido. Como é que está no seu coração? Já está decidido que Jesus já te salvou, que Jesus já te curou? Isso precisa estar muito claro em nosso coração. E eu queria desafiar hoje então, nós como igreja, nos desafiar a nós fazermos parte do Setembro Amarelo 2023. O tema é: se precisar, peça ajuda. Querido, se precisar, peça ajuda. Nós não podemos ficar com vergonha. E se você conhece alguém que precisa de ajuda, então você precisa ajudar, mesmo sem ela muitas vezes nos pedir. Mas o tema da mensagem dessa noite é empatia para ajudar. Empatia é se colocar no lugar do outro. Eu vejo Jesus, quando Jesus via aquela cena, Jesus se compadecia, porque Jesus se colocava sempre no lugar das pessoas. Quando Jesus vê seu sofrimento, não pensa que ele está passando largo, não. Ele sabe o que você está passando. E Ele pode te curar, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Só Ele pode. Muitas coisas, só Ele pode. Nós sabemos que como igreja também, muitas vezes quando nós nos depararmos com alguém com essa situação, nós precisamos conduzi-las. Muitas vezes, quando o problema não é de uma ordem simplesmente espiritual ou unicamente espiritual, nós precisamos conduzi-las aos psicólogos, aos psiquiatras. Muitas vezes precisa do tratamento medicamentoso. E os profissionais da medicina é que vão saber diagnosticar e que vão nos ajudar a cuidar bem dela, a amar bem ela, a restaurar a vida dela, a colocar ela de pé. Porque todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus está sempre levantando pessoas. E eu tenho convicção. A Bíblia diz que Lucas provavelmente era um médico. Se Lucas era um médico, é porque muitas vezes ele fez muitos procedimentos. Então Deus
né, usa os psicólogos, as psicoterapias, as terapias. Antigamente achava que isso era coisa de doido. Se alguém fosse um psicólogo, quase que tinha que ir escondido. Psiquiatra tinha que ir escondido. Que bobagem, né? Que preconceito, né? As pessoas taxavam, né, as outras, e muitas vezes até as próprias igrejas e religiões muitas vezes cometeram esse erro. Então a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, juntos, eles instituíram o mês de setembro, então como esse mês que se trabalha muito sobre essa conscientização para que as pessoas não ceifem as suas vidas. Então trabalha sobre o suicídio, vai falar da prevenção, da ajuda. Então eles trazem uma cartilha, isso é trabalhado no Brasil inteiro. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, de 2019, registrou 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os episódios subnotificados. Acredite então que chega a quase 2 milhões de pessoas se mataram, provavelmente em 2019, e acredita-se que para cá isso tem aumentado. No Brasil, estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros aproximam, então, de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Hoje, quando eu apresentava aqui a minha neta, eu lembrei de um episódio. O meu avô, ele suicidou. O pai da minha mãe. Ele se matou. E eu sempre que minha mãe fala sobre ele, as minhas tias, elas falam com amor por ele. Ela fala assim: meu pai era o máximo, meu pai era muito amoroso, meu pai cuidava da gente. Até hoje elas falam papai, né? Até hoje elas sentem falta dele. Um homem bom, que cuidava bem da família. Aconteceu algo no coração dele, uma desesperança terrível, que o levou a cometer um suicídio, e foi privado de nos conhecer. Nós netos, nós somos muitos netos dele, nós somos muitos, ele teve muitos netos, e nós só conhecemos a foto dele com 30 e poucos anos, foi quando ele suicidou. Triste, muito triste. Hoje, quando eu estava aqui, eu fiquei pensando, como ele foi privado disso, como deve ter sido difícil para ele tomar essa decisão, porque ninguém quer se matar. Se alguém bota a mão no rosto da gente, a gente já protege logo para não bater no olho da gente, não é assim? Nós não fomos feitos assim para morrer, muito menos para tirar a nossa vida. Pelo contrário, nós nos defendemos o tempo inteiro. As pessoas não querem se matar. Na verdade, é um desespero, né? É algo terrível que acontece na pessoa, no coração, na alma dela, um desespero, uma angústia. A angústia é aquela dor que dá no peito, que vai subindo assim, que parece que a pessoa está sendo sufocada. Situações adversas. No caso dele, acredita-se que ele via a família abençoada, ele muito amado, passando por muita dificuldade, talvez financeira, vivendo dias difíceis naquele tempo, tempos difíceis, pós-Segunda Guerra Mundial, e ele então tomou essa decisão. Eu fico pensando quantas pessoas são privadas de poder desfrutar de tudo aquilo que um dia Deus sonhou e planejou para elas. Por isso que eu falei, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós como igreja, nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, porque quando Jesus entra no nosso coração, Ele começa a transformar a nossa vida. Assim como então diabetes, os hipertensos procuram os médicos, também nós sabemos que quem tem essas doenças psíquicas, né, também precisa dos psicólogos, psiquiatras, dos terapeutas. E Deus usa a igreja na prevenção e também no tratamento. Eu fico pensando que nós como igreja, nós entramos muito mais talvez na prevenção. Talvez hoje aqui não tem ninguém com esse pensamento, não tem ninguém com essa intenção de fazer isso. Mas nós sabemos que as situações da nossa vida, elas mudam. E quando nós estamos firmes, arraigados em Jesus, enraizados no Evangelho, nós temos mais facilidade de lidar com as adversidades. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos tribulações. No mundo tereis tribulações, mas tenha de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, a tribulação vai vir, o dia difícil vai vir, mas você precisa estar preparado, que junto com Jesus nós teremos força para superar qualquer dificuldade. Muitas pessoas, então, que a gente conhece, começam a dizer assim, estou com vontade de sumir,
Já ouviu alguém falar assim? Outros vão dizer assim: não aguento mais viver. Muitos vão dizer que não tem mais esperança, que nada mais faz sentido. Tem muita gente que fala assim: olha, essa situação não passa. Conhece alguém que já falou isso? Todos nós conhecemos pessoas assim. Quase que essa pessoa está falando assim: me ajuda, me carrega no colo, me leva para sua casa. Não sei. Quando as pessoas estão falando isso, queridas, elas estão pedindo ajuda. Filhos, esposas, maridos. Desesperança é sinônimo de desânimo, descrença, desespero, desengano, desilusão. As pessoas não ficam assim porque querem. Ah, eu decidi ficar assim agora. Porque não é fácil. É muito difícil. Quem vai conviver, quem vai ajudar. E muito mais difícil para quem está passando. Mas quando nós olhamos com empatia, quando nós aprendemos com Jesus, é isso que eu quero fazer hoje nessa noite. Eu vou mostrar algumas histórias, como Deus lida com as pessoas, como Deus cuida, como Deus ama, como Deus coloca de pé, como Deus chama de volta todos aqueles que estão desesperados, muitos pedindo a morte. É isso que eu queria trabalhar um pouco hoje. A Bíblia fala de todas as áreas das nossas vidas e nos traz uma mensagem de esperança. Queridos, aqui tem uma mensagem de esperança para a sua vida, amém? Por isso, quando você abrir as Escrituras, abra com amor. Você vai ler um texto como lemos esse, dessa mulher com fluxo de sangue. Você precisa de entrar nessa história. Não passa correndo, lendo por cima. É igual você ir no restaurante, no rodízio, você vai blá, 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 assim. Você nem degusta, você vai comendo. De que é essa aí? Ah, para mandar. Você nem sabe qual é o sabor, não é assim? É igual o suco lá do RU. Os meninos aí, não podem falar, não, né? Tudo um sabor só, os meninos costumam dizer, né? Mas, quando você vai, talvez num restaurante, e pede um prato, e ele é caro, e vem lá um arrozinho arrumadinho assim, né? Vem um alface, uma carninha, um molhozinho por cima. Você está pagando, aí você valoriza aquilo, aí você degusta, aí você come bem devagar, não é assim? Você larga aquele último pedacinho. Eu lembro quando eu era menino, tomava guaraná, era difícil, então nós furávamos com a tampinha, um buraco. Nós não tirávamos a tampinha, batia um prego, não é assim? Os mais antigos aí lembram. A gente furava a tampinha com prego, porque era escasso, tomar guaraná era no Natal. Então a gente não tirava a tampinha de jeito nenhum, senão você toma rápido. Nós pegávamos um prego e... aí você degustava, ficava uma hora tomando refrigerante. E você ficava enrolando para ver se o do outro terminava primeiro. Aí que se terminasse, aí que ficava gostoso o negócio, que o seu ainda estava lá. A gente valorizava. Hoje nós tomamos refrigerante, 3, 4 litros, e vamos tomando por açúcar, não é assim? Por isso nós estamos tudo fortinho assim. Quando nós pegamos as Escrituras, então, querido, como eu disse desse prato, né, você precisa degustar. Você precisa de abrir essa Bíblia e ver a empatia de Jesus nessa história. Por isso que eu fiquei imaginando, Jesus provavelmente não ficou olhando aquela mulher de cima para baixo. Jesus deve ter abaixado, Jesus queria que ela olhasse para ele, porque ele ia chamar ela de filha, né? Ele ia dizer para ela o quanto ele a amava. Nessas palavras ele ia demonstrar para ela o quanto ele a amava. E Jesus não mudou não, querido. Saiba que Jesus te ama, viu? Profundamente. Com amor incondicional. A falta então da esperança que nós encontramos aqui é a desesperança que leva aos pensamentos suicidas. Cerca de 17% da população já pensou em desistir da vida. Então, se nós pegarmos todo mundo aqui, a estatística diz que 17% desse povo aqui já pensou um dia em tirar a sua vida. E eu sei que tem muita gente aqui que já deve ter pensado. E de várias formas. Por situações difíceis, familiares, saúde, financeira, maus negócios, né, abusos, várias formas. Eu um dia eu virei para o Senhor e falei: Senhor, está doendo demais. Eu passei por uma cirurgia, não precisa falar de quê, mas doía demais. Aí alguns já imaginam o que foi. Doía demais. Todo dia era uma dor terrível, mas doía muito. E quando chegava a hora que aquela dor vinha, que ela vinha mais ou menos em alguns horários específicos, eu já ficava assim, cansa, assim, com
medo, né? Aquela dor terrível que eu senti. Eu fechava os olhos e falava: Senhor, deixa eu sofrer assim, não, amor. Eu estou pronto, pode me levar. Me leva logo, não deixa eu sentir essa dor, não. E era uma dor física. E eu sei que a dor aqui na alma é muito pior. Porque aqui, querido, quando a dor é só aqui, ó, né? Quando é algum problema psíquico, ele interfere em todo o corpo. Cerca de 5%, 17% pensaram, 5% planejaram e 3% tentaram. E acredita-se que 1% ou teve êxito ali na tentativa, ou foi internado em estado grave. Então é muito sério o que nós estamos falando aqui. É um tema que muitos, durante muitos anos, evitavam falar, mas acredita-se que nós precisamos falar sobre isso. E as pessoas precisam saber que são preciosas. Os estudos dizem que quando uma pessoa ela se mata, ela impacta diretamente 60 pessoas. Vamos pensar, você pensa num cara ruim, você fala, esse cara é ruim. Ele impacta diretamente 60 pessoas. Imagina, você que é amado pela sua família, é amado pelos seus pais, né? Impacta muita gente, como eu falei ali do meu avô. E essas pessoas precisam saber que são amadas, que não estão sozinhas. E a Bíblia nos mostra pessoas que em algum momento da vida perderam as esperanças de continuar vivendo. A Bíblia nos mostra algumas pessoas que, apesar de serem pessoas, homens de Deus, em algum momento eles, também, seres humanos, né, Fati? Chegaram a um momento tão difícil. O próprio apóstolo Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem forte, era um homem que sabia tanto viver na pobreza quanto na riqueza, né? O apóstolo Paulo, qualquer ambiente, ele se adaptava. Mas chegou um dia, ele vai dizer, em 2 Coríntios 1, de 8 a 10, ele vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, em uma das suas viagens missionárias. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Ele estava assim, olha, a situação estava tão difícil. Ele está falando de si mesmo, como de alguém que estava condenado à morte. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Continua no versículo 9. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Para ele, o que aconteceu com ele foi terrível, foi muito doloroso, mas ele aprendeu que mesmo naquela situação, o Deus que é soberano, estava demonstrando algo precioso para ele, que ele era poderoso para tirá-lo daquela situação, para que ele pudesse ser restaurado naquela área, naquela situação que ele estava vivendo. O apóstolo Paulo sempre enxergou a soberania de Deus. É como Jó. Jó dizia que conhecia Deus de ouvir falar. E Deus fala que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, cuidava bem dos filhos. Deus falou isso dele. Mas ele está assim, mas eu não conhecia o Deus, só de ouvir falar. Mas chegou um tempo, né, nós sabemos a história dele, que ele vai falar assim, mas agora eu posso te ver. Agora ele conhecia Deus porque ele podia ver a Deus. Deus se manifesta para ele quando ele chegou num estágio muito difícil. Então, querido, não sei o que você tem passado, mas tem esperança, amém? Há esperança, porque o Deus está no controle. E a boa obra que ele começou na sua vida, ele há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. A boa obra que ele começou na minha e na sua vida, apesar de eu estar naquele dia sentindo muita dor e pedindo, tadinho, sabe de nada, você tem uma caminhada ainda para fazer, e ele me restaurou, e estou aqui hoje, né, desfrutando de estar com a minha netinha aqui. Já pensou se eu tivesse, fosse, né, no meu pensamento, no meu pedido, naquilo que eu propus naquele dia, eu tinha perdido a oportunidade de estar aqui hoje. Ele aprendeu então, o apóstolo Paulo, a não aceitar nenhum tipo de sentimento ou de pensamento. E o diabo, ele é terrível para colocar essas coisas nas nossas cabeças, que Deus não está vendo, que Deus não se importa com nós, né? A gente ora e Deus não responde. Nada disso, querido. Deus está no controle, amém? Deus te conhece, Ele sabe o que você tem vivido, o que você tem passado. E o apóstolo Paulo vai dizer um pouco para frente, em 2 Coríntios, um pouco atrás, 2 Coríntios 1, 3 e 5, ele diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Quando ele falou essa palavra, eu fiquei apaixonado, porque essa palavra consolação, ela é paraclesis, né? Paracletos, da ideia daquele que protege. Consolador, querido. Jesus é consolador, amém? Eu orei aqui pela Helena. Ele é aquele que protege, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que ama, Ele é aquele que nos entende. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Jesus é aquele que me entende. Ele sabe da situação que eu estava passando, era difícil, mas Ele nos consolou. E Ele vai dizer assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Você pode repetir comigo? Toda nossa tribulação. É Ele que consola, em toda, Ele não diz algumas, em toda tribulação, Ele nos consola. Está difícil? Busca a presença do Senhor. Está difícil? Busca de novo, e busca de novo, porque sabemos que com Ele nós passamos com muito mais facilidade. Sem Ele, nós muitas vezes, né, paramos pelo caminho. E Ele continua dizendo: é Ele que nos consola em todas as tribulações, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, aí que é legal, possamos consolar os outros que estiverem em qualquer espécie de tribulação. O texto está dizendo o seguinte: se tem alguém aqui que já passou por isso, que já viveu dias difíceis, Deus quer te usar para trabalhar, para dizer para as outras pessoas que é possível sair dessa, amém? Que é possível superar, que existe um Deus que nos ama e que pode nos dar força para sair. Então é uma experiência que muitas vezes nós já passamos e que nós precisamos de ser instrumento de Deus na vida de outros. Outro personagem muito conhecido é Moisés. Nós sabemos que Moisés vai conduzir o povo ali do Egito para a terra prometida, e Moisés, aquele povo estressava Moisés, e muito, milhares, milhões de pessoas falando na porta da tenda dele todo dia, reclamando, querido, falazada na cabeça do coitado. Sofreu na mão daquele povo, até que um dia chegaram querendo carne, e pedindo carne no deserto. O homem está lá dentro de uma barraquinha pequenininha, milhões de pessoas querendo carne para a família inteira. Pessoas que arrumar carne para essa igreja toda agora aqui, mas nós estamos falando de milhões de pessoas no deserto. E ele vai ficar doido: quantas cabras, quantos animais vão ter que abater? Aí ele vai dizer para Deus assim: por acaso fui eu, em Números 11, 12, por acaso fui eu quem concebeu? Ele está falando do povo. Fui eu que os trouxe à luz? Por que me pede para carregá-los no braço como uma ama ou como uma mulher carrega um recém-nascido e leva-o à terra que prometesse sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu fiquei até pensando em fazendo essa chacotinha: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Esse texto é um ponto-chave que nós vemos aqui no ministério e na caminhada de Moisés. Isso é grande demais para mim poder fazer. Está aí, querido. Está muito atarefado, além das suas forças? Até quando você aguenta levar desse jeito? E ele vai dizer assim: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Ele está falando assim para Deus: me mata, não deixa eu ficar sofrendo mais não, por causa desse povo não. Isso acontece muitas vezes, querido, conosco, até no ministério. Nós queremos fazer tudo sozinho. O pastor Davi fica querendo fazer tudo sozinho, aí fica sobrecarregado, aí estressa a Marisa. É verdade. Muitas vezes nós queremos fazer tudo, e a Bíblia vai dizer que Deus vai enviar as cordonizas, eles vão comer carne à vontade. Deus fez um milagre, mandou as aves lá. E o seu sogro Jetro vai falar: meu filho, você não pode continuar assim, você vai morrer. Você precisa de arrumar alguns líderes para te ajudar, vai fazer grupo de 1000, grupo de 100, Você precisa de líderes para te ajudar, senão você vai morrer. Você vai cuidar só das causas mais difíceis, mas as coisas mais simples, essas pessoas precisam te ajudar. E nós somos muito gratos, né, pastor Davi, pastor Deir, e todos os líderes que aqui estão de célula. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, porque nós sabemos que o que vocês estão fazendo é nos ajudar a conduzir, né, um grande rebanho, um precioso rebanho, e cuidar bem delas, receber nas nossas casas, amar,
conhecer as suas vidas, porque aí nós conseguimos perceber aqueles que estão realmente precisando, né, que estão passando por situações difíceis. Sabemos que deixamos muito ainda a desejar, mas isso já tem nos trago muito alívio para que nós possamos avançar em outras frentes e cuidar de outras coisas. É isso que aconteceu com Moisés. É interessante que todas elas, essas questões, essas pessoas se apresentando diante de Deus, eu queria que você começasse a observar como é que Deus age. Deus age com muito amor. Deus ali, né, resolve aquela situação. Jetro propõe, Deus não fala nada, realmente aquilo tudo Deus aceita. Então Deus providenciou a carne para aquele povo. E como eu falei, nós somos gratos, né, a todos os irmãos aqui. Tem uma pesquisa feita, se eu não me engano, em 2019 também, nos Estados Unidos, diz que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Uma pesquisa lá nos Estados Unidos. 70% dos pastores deprimidos, sobrecarregados. 71% deles se dizem esgotados. Porque pastor não é super-homem, pastor não é Deus. Não é assim? Você é líder, você não é um super-homem, né? Uma mulher. Mulher, nem sei como é que fala. Super-mulher. Super-mulher, tudo no português mesmo. Uma super-mulher, você não é também. Então nós precisamos de ajuda. Por isso até na célula nós temos os nossos co-líderes. Nós temos aqueles que nos ajudam, para a gente poder sair algum dia, passear com a patroa, né? Para a gente poder tirar um momento de descanso muitas vezes, ou para a gente poder fazer outras coisas. É interessante que lá, a pesquisa diz que 70% deles dizem que não têm muitos amigos, que eles têm pouquíssimos amigos próximos. Isso, graças a Deus, aqui é bem diferente. Não sei se porque nós moramos numa cidade pequena, nós temos muitos amigos, né? Graças a Deus, nós desfrutamos de uma amizade muito ampla, muito grande. Então nós realmente acreditamos que viver uma igreja em célula faz toda a diferença na nossa caminhada, e nós somos gratos a cada um de vocês. Outro personagem é Jeremias. Jeremias, muitos vão dizer que Jeremias é um profeta chorão, mas ele não era chorão, né, porque ele ficava ali simplesmente se lamentando ou achando-se coitadinho. Ele chorava porque a situação era difícil, querido. Deus falou para ele que ele ia pregar e as pessoas não iam ouvir o que ele estava falando. Ele estava pregando, ele estava abrindo os olhos. Vocês vão ser cativos, vocês vão ser levados para a Babilônia. Vocês vão sofrer demais, continuar assim. Pelo contrário, ninguém queria ouvir, ainda batia nele, né, judiava muito dele. E ele, então, né, a Bíblia diz assim que havia uma maior crise ali, e ele sendo humilhado, ninguém dava crédito ao que ele falava. Ele chega para Deus e fala assim: maldito o dia que nasci. Ele diz para Deus assim: maldito o dia que eu nasci, por que não me matou no ventre da minha mãe? Ele fala: por que eu nasci? Alguém já pensou isso aí? Por que eu fui nascer? Eu devia nem ter nascido, né? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza? E por que me consome de vergonha os meus dias? Tempos difíceis. Mas nós vamos ver um pouco à frente, já em Lamentações de Jeremias, escrito um pouco depois, que conta a história um pouco adiante. Ele vai dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você precisa trazer à sua memória o que pode te dar esperança e não desesperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É porque ele olhava assim: esse povo nunca confiou em mim, nunca confiou naquilo que Deus mandou falar para eles. Mas Deus ainda ama eles, Deus ainda trata eles. Isaías vai dizer que: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías disse isso quase 100 anos antes, para esse povo que está vivendo nesse tempo, que Deus os amava, que eles não precisavam temer de nada, que Deus era um Deus com eles, apesar de estarem no cativeiro. E ele vai dizer 10 não temas, do versículo 41 ao 44 de Isaías, e um deles ele vai dizer assim: não temas, porque eu vou conduzir vocês como um pastor
conduz os seus carneirinhos. Ele está falando assim: vocês não precisam ter medo não, que eu vou levar vocês no braço, porque eu já perdoei. Deus está falando que já havia perdão disponível para eles. Então Jeremias vai dizer assim: as misericórdias se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperei nele. O Senhor é bom para os que eu esperam nele, para aqueles que eu buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ele está falando assim: é muito bom estar na presença do Senhor. Tem personagem Jonas também, mas eu não vou trabalhar ele aqui, rapidamente. Jonas, todos conhecem a história de Jonas, o profeta fujão, o outro chorão, esse é fujão. Nós sabemos que Deus o traz de volta para pregar em Nínive. Tem gente aí que faz evangelismo. Já pensou você chegar na cidade de Viçosa para evangelizar? Você chega na segunda e começa a percorrer a cidade, pregando, fala: ó, dentro de 40 dias, se vocês não se arrependerem de seus pecados, Deus mandou falar que vai destruir essa cidade. Todo mundo vai ser destruído. Essa era a mensagem. A Bíblia diz que a cidade era grande, ele demorou 3 dias para percorrer, e ele falou que dentro de 40 dias. Aí alguns acreditam que nesses 40 dias, a Bíblia diz que toda aquela cidade inteira se arrependeram dos seus pecados, dos maus que faziam, se humilharam diante do Senhor, jejuaram, pediram perdão a Deus. A cidade inteira converteu. 120 mil pessoas, bem maior do que Viçosa. Que extraordinário, talvez o maior impacto evangelístico já visto, num período tão curto. E o profeta de Deus ficou chateado. Vai entender o coração do ser humano assim? Dá para Deus ficar estressado, não dá? Mas Deus não fica estressado não. Deus nos ama, Deus nos entende. Deus olha para esse profeta agora. Deus assim, eu sabia. A conversa dele com Deus é essa: eu sabia que o Senhor é misericordioso e mandou eu falar que ia destruir tudo, mas que o Senhor não ia destruir nada, que o Senhor ia arrepender. Quando ele se arrependesse, o Senhor ia voltar atrás. Deus é soberano, Deus já sabia de tudo isso, mas ele entendeu que Deus sempre mandava o profeta com uma mensagem dura, mas se houvesse arrependimento, Deus cumpriria a sua palavra. E é interessante que Deus vai dizer lá no final, né, por 3 vezes ele vai falar assim: olha, me mata logo, eu quero morrer. A cidade vai viver, mas agora é eu que quero morrer. É interessante que no final Deus, ele vai subir num monte assim, debaixo de uma árvore, no sol, né, ele sobe, Deus manda, faz com que nasça uma planta, ela traz uma sombra para ele, ele fica até alegre, vendo a cidade, vê se Deus vai destruir mesmo. E no outro dia vai lá um vermezinho e come o caulezinho dessa árvore, ela seca, o sol bate na cabeça dele, aí que ele fala de novo: eu quero morrer mesmo, eu quero morrer. E Deus vai falar: mas você quer morrer? Você nem foi você que plantou essa árvore? E você quer morrer só por isso? Deus vai falar para ele assim: você não acha que é mais importante, seria mais importante que você reconhecesse essas 120 mil pessoas que foram salvas, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Eu fiquei pensando assim, Deus dialogando com ele, querido. Deus, fica pensando, Deus salvou aquela cidade inteira. Deus conhecia cada pessoa daquela cidade, sim ou não? Deus conhecia cada uma. Deus não conhecia o bando, como diz o pastor Odeio semana passada. Aquelas pessoas tinham nome de Nínive, cada uma delas tinha nome. Deus salvou cada uma. Deus conhecia cada uma pelo nome. E agora Deus salvou essa cidade, Deus recebendo esse povo todo no seu reino e trabalhando no coraçãozinho ali do seu profeta teimoso, né? E o livro termina com Deus fazendo essa pergunta para ele. Eu fico imaginando que essa conversa ainda rendeu bastante, mostrando a paciência de Deus para conosco. Por isso, querido, eu não sei o que você tem passado, mas eu gostaria que você saísse daqui convicto que Deus conhece a sua situação e Ele sabe muito bem o que você tem passado e é poderoso para restaurar a sua vida, amém? Finalizando, o último personagem, Elias, um profeta poderoso, depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Aquele cara, aquele dia, a forma que Deus usou ele de uma forma extraordinária. Aqueles 450 profetas ali que clamaram
ao deus Baal, né? O deus, um demônio ali, um deus, e nós sabemos que aquele nada respondeu, e ele clama ao Deus Todo-Poderoso, e Deus faz um milagre precioso. Então naquele dia fica muito claro quem era o Deus de Israel. Ele estava mostrando para o rei Acabe e para Jezabel que eles estavam desviados dos caminhos do Senhor. E nós sabemos que aquele dia foi um dia muito estressante talvez para aquele profeta. Aqueles 450 profetas foram passados ao fio da espada. Um dia difícil para ele, muito difícil aqueles dias. E ele corajosamente, eu queria que você olhasse para os detalhes. Aí a Bíblia vai dizer que aquela Jezabel falou que ia fazer com ele o que ele havia feito com os profetas de Baal. E ele fica com medo. Ele fica com medo e vai fugir para o deserto, vai entrar debaixo de um zimbro, né, de uma planta ali, e vai pedir a morte. Ele vai dizer assim, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, isso está lá em 1 Reis 9 em diante. Sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Ele falou assim: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Agora eu queria que você percebesse, a Bíblia diz assim: eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta e coma. Elias olhou e viu perto da cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Aquele rapaz, Elias, ele estava ali agora cansado, né? Ele estava com medo, ele queria morrer, sozinho. Deus manda um anjo lá, e com todo o amor do mundo, o anjo toca nele. Não diz assim: acorda aí, rapaz, né? Levanta aí, seu medroso. Deus não faz isso não, querido. Se tem alguém que está passando por depressão, está passando por esses problemas, é preciso ser tratado com amor, amém? É com carinho. Se é alguém parente seu, você vai tocar e falar assim: ó, levanta aí, trouxe aqui um lanchinho para você. Levanta aí, fiz aqui um suquinho para você. Levanta aí, trouxe um queijinho lá de Pedra do Anta para você, né? Sei lá, faz um agradinho, né? Você faz aqui está dizendo assim: levante e coma. A Bíblia diz que ele deu uma olhadinha assim, e a Bíblia diz que o pão estava na brasa. Passar perto da padaria de manhãzinha é gostoso, né? Hã? Aquele cheirinho de pão assado, oh, extraordinário, né? Quem mora perto da padaria se dá bem, né? Todo dia aquele cheirinho gostoso, né? Pãozinho assado. É isso. Ele acordou ali, queria morrer, estava com medo, mas ele sentiu um cheirinho. No deserto, provavelmente com sede, essa água com certeza estava bem geladinha, e ele não resistiu, e a Bíblia diz assim: comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou a tocar nele e disse: levanta-te e coma, porque a viagem será longa. Tem muita gente desesperada achando que é o fim, mas Deus tocou e mandou falar para ele assim: levanta, que a caminhada ainda é longa. Não desiste não, não desiste não, porque a sua caminhada ainda é longa, irmão, irmãzinha, meu irmão, minha irmã. Você não pode desistir, porque a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele há de completá-la. A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados na minha nem na sua vida. Os planos dele são muito maiores do que nós podemos pensar ou imaginar. Aí ele toca nele e fala: meu filho, levanta, que você tem uma caminhada longa para fazer. E ele vai até o monte do Senhor, Monte Horebe, o monte de Deus. 40 dias de caminhada com aquela comida que Deus deu para ele. Mandou aquele anjo levar, comida que veio do céu para ele, uma comida direto do céu. Sustentou 40 dias, querido. Você acha que tem alimento do céu para você aqui hoje? Amém. Você precisa de se alimentar desse alimento que vem do céu. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne, né? Jesus é o pão da vida. Nós nos alimentamos dele. E é interessante que o texto vai continuar dizendo: ali ele foi até esse monte, entrou numa caverna onde passou a noite. Está vendo que é um processo que muitas vezes Deus começa a agir na nossa vida, mas nós ainda continuamos abatidos e queremos ficar sozinhos muitas vezes, e sem ninguém para incomodar. A Bíblia diz que ele entra numa caverna onde passou a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha que amor é esse que Deus fala. É como se estivesse falando para mim e para você: por que você fica com esses pensamentos ruins aí na sua cabeça? Por quê? Porque você ainda tem uma caminhada longa para fazer. Eu não sei o que você está pensando aí, mas Deus fala conosco assim: o que é isso que você está pensando? Elias, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso por o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os profetas, só fiquei eu, e eles não querem, estão querendo tirar a minha vida. Deus diz assim para ele: sai daí, fique diante do Senhor no monte. Ele está dizendo assim para ele: sai da caverna, meu filho, sai dessa toca, sai desse quarto, sai desse pensamento que você está tendo, coloque-se de pé, venha para fora. E a Bíblia vai dizer: saia daí e fique diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor estava passando e veio um forte vento, que fendia os montes, quebrava as rochas, um vento, mas não era Deus, tinha barulho demais. Um vento forte, fendia os montes, quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Você está cuidando de alguém, querido? Você não pode chegar no quarto dele igual um terremoto. A pessoa já está passando mal, estressada. Você já chega em casa fazendo maior barulho. Os jovens aí, ó, som alto, bagunçada, assistindo televisão. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava nele. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Aí a Bíblia vai dizer: quando Elias ouviu isso, cobriu o seu rosto com manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Porque ele sabia que não dava para ver Deus. Mas quando ele ouviu esse suave sussurro, da ideia, sabe aquela voz amorosa? É voz de Deus, aquela voz do próprio Deus, daquele Deus amoroso, um sussurro: sai daí, Elias, vem para fora, né? Sem julgamento. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso, só fiquei eu. Ele repete tudo de novo: maldito o dia que nasci. Não, nesse não. Estão querendo tirar a minha vida. E Deus disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Deus está falando para ele: sua vida não acabou não, você vai ainda ungir rei para mim. Você vai ungir um rei ainda para mim. Você está achando que sua vida já acabou, que ninguém mais se preocupa com você? Você ainda tem uma caminhada longa para fazer. Ungir um rei. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, rei da Síria, rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloá, como profeta em seu lugar. Ele falou assim: você ainda vai formar um discípulo antes de você morrer. Não pensa que vai ser fácil assim. E outra coisa, ele vai dizer assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Ele está falando para ele assim: eu queria te dizer que você não está sozinho em coisa nenhuma. Deus está falando assim: eu tenho 7.000 pessoas orando, clamando, que não se dobraram o joelho a Baal, fiéis, que confiam em mim, como você. Queridos, queria dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. O tema desse ano é muito interessante. Ele vai dizer: peça ajuda, não é isso? É mais ou menos isso. Se precisar, peça ajuda. Crente, se precisar, peça ajuda. Não é só porque nós somos cristãos, nós somos crentes, que nós não passamos por dificuldades. Pelo contrário, nós vamos passar por dificuldades e tribulações, mas nós nunca estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque Deus vai ter sempre uma pessoa para nos ajudar. Deus sempre tem uma pessoa para nos ajudar. Sempre tem. Você está passando por alguma dificuldade, você confia e crê em Deus, alguém vai bater na sua porta.
Ou você vai ligar e a pessoa vai te ajudar. Você precisa entender, você não está sozinho. Nós precisamos de aprender a usar o corpo de Cristo. Não abusar, usar o corpo de Cristo. Nós precisamos nos deixar ser usados do corpo de Cristo. Nós precisamos, né, atender as pessoas. E a conclusão que eu chego é que todos nós precisamos de Deus em nossas vidas. E nós precisamos uns dos outros para a nossa caminhada, amém? Nós precisamos, querido, uns dos outros. Pastores, irmãos em Cristo, discipuladores, médicos, psicólogos. Você já precisou de médico? Eu já. Fiquei felizão. É bom quando a gente está passando mal e o médico nos atende e ali nos medica logo, não é bom? Então, nós precisamos, né, de todo esse aparato, todo esse sistema que Deus providenciou para nós. Agora, uma coisa nós precisamos de entender, nós precisamos de nos apresentar diante de Deus. A Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses 5:28, o apóstolo Paulo dizendo: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida do Senhor. Ele está falando assim: cuida bem do seu corpo, cuida bem da sua alma, tenha uma vida espiritual ativa, usufrua de Deus, usufrua de Jesus Cristo. Ele diz para aquele povo de Israel: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não temas, porque eu vou tirar vocês daí, se preciso for, vou carregar vocês no colo, vou levar vocês nos braços. E a gente usufrui tão pouco disso, querido. Então, quando você abrir as Escrituras, vá com calma, comece a olhar os detalhes, porque isso aqui que Deus escreveu é para mim e para você, amém? É para nossa instrução, é para trazer esperança, é para acabar com a desesperança. Aqui está toda a nossa esperança em Cristo Jesus. Já queria chamar o ministério de louvor.